1 Pedro capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 12. Eu leio, os irmãos acompanham a leitura, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pois foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, para aqueles que, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém. Irmãos, nesta noite nós iremos ouvir sobre o tema Louvor ao Deus Salvador. Louvor ao Deus Salvador. Veja bem, depois de saudar os irmãos, a nós, que hoje temos o privilégio de ler essa carta, chamada Carta Universal, carta endereçada a todos os irmãos, e por sinal, uma saudação alarmante, despertadora, uma saudação bem fundamentada, que tem Cristo, que fala da nossa condição no mundo, forasteiros, que fala agora, hoje, da nossa relação com Deus, eleitos, que participam agora, vocês, de uma nova aliança. Uma nova aliança que, aquela lá do passado, que os animaizinhos eram mortos e os sacerdotes espargiam o sangue deles sobre vocês, aquela lá era somente uma pálida,
expressão da real onde vocês estão. Aquele sangue de animais era uma sombra da condição que hoje vocês estão, na luz, plena. E foi essa saudação que Pedro ensina. Agora, Pedro entra no chamado conteúdo específico da carta. E ele começa olhando, sabe para onde? Ele chama eu e você. Vem cá, vamos olhar para o alto. Vamos olhar para o fundamento de todas as coisas. Deus. Deus. E Pedro faz isso numa expressão de louvor, de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Pelas bênçãos recebidas. E aí Tiago diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E Tiago, no contexto em que ele está escrevendo, ele coloca dádivas variadas, ou dons variados. Tudo os dons procede de Deus como fundamento de todas as coisas. A sua vida, o seu sustento, a sua manutenção, o que você desfruta ou o que você não desfruta, o que você tem ou o que você não tem. Deus é o fundamento de todas as coisas. Dele procede todas as coisas. E Jesus disse que Ele faz o sol se pôr sobre justos e injustos, a chuva correr sobre maus e bons. E esse aspecto revela a bondade de Deus, Jesus vai dizer. Mas espera aí, aqui Pedro, em uma pura contemplação de Deus como fundamento de todas as coisas, contemplando a bondade desse Deus, ele nos convoca a bendizer ao Senhor por algo mais. Algo mais. Por bendizer ao Senhor por muito mais do que benefícios desfrutados do dia a dia. Ele nos chama a bendizer a Deus por salvar pecadores, por incluir pecadores como nós neste plano salvador, que começou a revelar-se em Cristo, ou melhor, começou em Cristo e vai se tornar pleno com a volta de Cristo. Essa salvação, irmãos, que é operada, é concedida no espaço e no tempo, no lugar vivencial ou na nossa história. Deus revela Cristo a nós e nos chama do contexto onde estamos, no espaço onde estamos e no tempo onde vivemos. Essa salvação, que muitas vezes é operada cercada de aflições, mas ainda que a recepção da salvação seja assim, cercada de fogo purificador, estranho, ou de circunstâncias que Pedro vai dizer, é provação, cheias de conflitos inerentes do mundo. Não obstante a isso, Pedro, de forma poética, começa adorando e bendizendo a Deus. Bendito, bendito. Como Paulo em Efésios 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu disse aos irmãos no domingo passado que a carta é um chamado a nos alegrar sobre o fundamento da salvação. E aqui Pedro começa a dizer isso. Essa salvação recebida é o fundamento da nossa alegria, da nossa exultação, da nossa gratidão, do nosso louvor. É contemplando a bondade de Deus de salvar pecador como a mim, como eu, como todos nós, e nos
nos incluir neste plano redentor que está acontecendo no tempo. Somos chamados a uma postura correta. Somos chamados a nos portarmos corretamente durante o tempo da nossa peregrinação. E sabe qual é a postura? Pedro vai nos ensinar. A primeira é: nós devemos bendizer a Deus pela salvação recebida. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que segundo a sua muita misericórdia, não foi pouca, foi muita, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, em tempos difíceis, marcados por perseguição e dificuldades, Pedro inicia a sessão gratificando a Deus, bendizendo. Este espírito, essa postura de constante agradecimento e louvor a Deus, sabe o que é? É a marca profunda e autêntica da verdadeira piedade cristã. Observe que não há pausa para trazer à tona ou para supervalorizar as necessidades humanas, ou até mesmo da igreja. Mas Pedro inicia como Deus sendo a porta de entrada para todas as coisas. Amém. Deus é a porta de entrada para todas as coisas. Até mesmo no contexto como da igreja endereçada, o firme fundamento de todas as coisas é Deus, que salvou o seu por sua muita misericórdia. São os inconcebíveis benefícios da graça de Deus que convocam a mim e a você a ter uma postura de gratidão, ainda que muitas preocupações cercam o meu e o seu coração. Veja, a gratidão não é a um Deus indiferente e distante. Leia o texto, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Ele não é só Deus, Criador de todas as coisas, mas Ele também se revelou como Deus Pai, Salvador. Ele é Pai de Jesus Cristo, e em Cristo Ele se torna Pai adotivo daqueles que em Cristo Ele recebeu. Ele é Pai, é a fonte de todo dom perfeito, dessa dádiva em misericórdia que foi estendida a mim e a você. E Pedro diz: Ele é Deus e Pai. Deus e Pai. E sabe por que você deve agradecer a Deus pela salvação? Porque a salvação é um ato único e exclusivo de Deus. Deus é a fonte desse ato salvador, ou dessa graça salvadora. E dentro da própria salvação desfrutada, ela mostra a nossa incapacidade, ou a nossa falta de capacidade para ser salvo a partir de nós mesmos. Por quê? Porque o texto está nos mostrando que nós éramos mortos. Mortos. Segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou. O termo aqui é fazer nascer de novo. Dar vida a pecadores que foram mortos pelo pecado. É fazer com que essas pessoas vivam espiritualmente a partir de Cristo.
Mas veja o verso ainda, veja o verso. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ou seja, a regeneração aqui tem como finalidade desfrutar de uma esperança viva. Viva. E aí assim, o verso muitas vezes pode ser entendido da seguinte forma. Ou pode também ser interpretado da seguinte forma. Eu e você, irmãos, fomos recriados para uma vida a partir de Deus, ou para uma vida que glorifique a Deus. E o alicerce dessa nova vida é Cristo e a sua ressurreição. Aquele que ressurgiu dentre os mortos, ressurgiu para a minha e a sua regeneração, para que não somente em Cristo desfrutássemos da sua morte, ou dos benefícios da sua morte, mas também, juntamente com Cristo, ressurgíssemos dos mortos, para uma vida que glorifica a Deus, ou para uma nova vida. Mas isso, embora sendo uma interpretação correta, vejam o texto. Vocês foram regenerados para. Fica claro que a ênfase aqui é na esperança. Na esperança viva. Isso porque, veja, Pedro está ressaltando a importância da salvação para consolar os cristãos. E fazendo isso, ele nos mostra de que precisamos entender qual é a nossa esperança. Em que estamos esperando? Ou nós nascemos de novo para esperarmos o quê? Para desfrutarmos de que esperança? E Pedro aqui nos mostra que antes de tudo, irmãos, antes de ser fortalecido, antes de ser animado, antes de ser levado a perseverar, você precisa conhecer qual é a sua esperança. Você espera o quê? Você nasceu para quê? Você nasceu de novo para esperar o quê? A melhora da bolsa de valores, a melhora econômica, ou a melhora do mundo. Ou seja, nós não fomos salvos ou nascemos de novo para uma esperança morta, nem recriados para uma esperança que morre no curso da vida. Mas pelo contrário, somos lembrados. Veja, vocês nasceram de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O renascimento aqui, irmãos, é o começo dessa nova vida de esperança, jamais findável, esperança que jamais morre, esperança que tem um fundamento firme, Jesus Cristo. Qualquer outra coisa que vocês estejam esperando é morta, é transitoriedade. É esperança que acaba. E a esperança aqui não é um sentimento vago. A esperança é a última que morre. Não. A esperança aqui é algo certo. Sabe por quê? Porque começa a partir do novo nascimento. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Refere-se a algo que tem como base a salvação presente e que se tornará plena no futuro, mas que inicia com o novo nascimento. Os cristãos nascem para desfrutar dessa esperança viva. E Pedro mostra: se Deus é a fonte, Cristo é o fundamento.
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Cristo morreu e ressuscitou. Ou seja, essas duas partes do plano redentor são fundamentais à nossa esperança. A morte por quê? Porque na morte Cristo morreu como maldito no nosso lugar. Fomos perdoados em Cristo por meio da sua morte. Mas a ressurreição inicia ou dá início a essa nova criação de Deus, a essa nova vida, que Cristo é a primícia, ou seja, o primeiro que ressurgiu dentre os mortos. E em Cristo Jesus nós morremos, mas também ressuscitamos juntamente com Cristo, para essa nova vida, para essa nova esperança, para essa nova espera ansiosa de que Cristo seja revestido de uma vez por todas sobre a vida do seu povo. É isso que nós esperamos. É isso. E esse plano, irmãos, é em razão da misericórdia de Deus. Veja, muita misericórdia. Observe, Deus é reconhecido aqui pelos maiores prodígios. Ele faz um pecador renascer. E pelo seu poder ele fez com que Cristo ressurgisse dos mortos. O grande protagonista da história foi quem fez isso, Deus. E só poderíamos esperar ser recebedor de tudo isso por pura misericórdia. Por pura misericórdia. Que mostra a minha e a sua condição, objetos da misericórdia de Deus. E Pedro, no verso 4, diz assim: vocês, verso 3, vocês nasceram de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, juntamente com Cristo, ou em Cristo, para também desfrutar ou esperar, ou para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Veja, irmãos, os cristãos em Cristo possuem uma herança, ou têm uma herança, ou seja, eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, pelo novo nascimento, nós agora possuímos uma esperança viva e uma herança guardada nos céus. Mas veja que a Bíblia nos mostra a natureza dessa herança. Veja. Primeiro, essa herança é incorruptível, sem mácula, inacessível. E ela está guardada nos céus. A palavra incorruptível descreve algo que não perece, não apodrece, não se deteriora, diferente das heranças humanas. Ela não contém a semente da corrosão. Segunda característica, ela é imaculada, sem mácula. Significa algo absolutamente limpo, sem mácula, sem nenhum tipo de sujeira. E ela jamais será manchada pela inveja ou disputa dos co-herdeiros. Ela está guardada nos céus. Ela é inacessível, significa inalterável. Representa aqui, o termo representa uma flor que não perde a sua beleza. Amém. E nossa herança nunca perde o frescor, o brilho, o valor. Sobretudo porque ela está guardada nos céus. É impossível que alguém roube ou atire de lá.
E sabe por que Pedro faz isso? Para mostrar, veja, eu quero que você pare aqui agora e raciocine comigo. O texto tem uma ideia, e ele vai crescendo nessa ideia. Esse é o nosso fundamento, irmãos. Esse é o fundamento da nossa alegria cristã, da nossa esperança cristã. É saber que o Deus bendito nos fez nascer de novo em Jesus Cristo e estamos vivos espiritualmente, esperando essa esperança viva, é até uma redundância, e nessa esperança estamos esperando tomar posse dessa herança que está guardada por Deus nos céus para nós. Amém. Ou seja, vocês não vão desfrutar dessa herança aqui. Ela está guardada nos céus. Está guardada para o dia em que Cristo virá buscar a sua igreja. E aí sim, nós tomaremos posse dessa herança. É esse o fundamento da nossa alegria. É com base nisso que nós devemos exultar a Deus, ou bendizer a Deus. É como se Pedro tivesse dito assim: entenderam? Entenderam? Certo, entenderam. Agora o segundo ponto é: pois bem, vocês devem bendizer a Deus por guardar vocês e fazer com que todas as coisas cooperem para o crescimento de vocês na fé. Versos de 5 a 9. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Tá bom. Aí eu e você diz assim: entendemos. O fundamento foi colocado. As certezas foram mostradas. Ou melhor, o plano de Deus foi descortinado. Ele salva, Ele regenera, Ele tem misericórdia. Ele nos faz nascer de novo para uma viva esperança. Pois agora eu faço uma pergunta: como ter certeza, então, de que a salvação planejada na eternidade e cumprida no tempo, na minha e na sua vida, não se perderá no curso da história? Como ter realmente a certeza de que tomaremos posse dessa herança que você acabou de dizer? Como saber e ter a certeza de que nós não nos perderemos em meio às dificuldades do tempo presente? Como saber que as aflições que nos cercam não irá fazer-nos sucumbir? Em que e em quem obtemos essa certeza? Mais uma vez, a certeza está em Deus. Está em Deus. Verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, já está preparada, para revelar-se no último tempo. Nós somos guardados pelo poder de Deus, neste texto. O termo guardar aqui, guardar, utilizado por Pedro, é um termo militar, irmãos, que também pode ser traduzido por vigiar. E o tempo presente dá a ideia de que Deus está constantemente, diariamente, vigiando e guardando a vida do seu povo. Para quê? Para que aquela salvação final que já iniciou, vocês desfrutem dela.
Ou seja, até aquele grande dia, aonde entraremos e tomaremos posse dessa herança inacessível, imaculada, e que está reservada nos céus para nós. Ah, mas está bom. Até lá muitas águas vão de rolar, né? Ou melhor, muitas águas estão rolando, ou já rolou. Nesse tempo que ainda resta, como diz Pedro em 4, verso 2, que ainda resta na nossa carne, muitas águas estão rolando. Mas embora muitas águas rolem no palco da vida, a certeza que o texto nos mostra é que somos guardados pelo poder de Deus. Nada nem ninguém poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz Paulo em Romanos 8. Amém. Diz Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos: aquele que em vós começou a boa obra, ele vai levar até o fim. Amém. Como diz o Salmo 21, o guarda de Israel nem dorme e nem tosseneja, nem cochila. Ele vigia constantemente sobre a vida do seu povo, sobre as nossas vidas, preservando ou nos guardando na nossa caminhada cristã. E muito mais, nós nos apropriamos dessa certeza mediante a fé. É mediante a fé, ou seja, é essa fé que nos faz entregar, ou entregar as nossas próprias vidas ao cuidado de Deus, que nos faz não somente nos apropriar dos benefícios de Deus em Cristo, mas sobretudo da certeza de ser guardado por Deus em Cristo. É isso que a fé, que é dom de Deus, que foi dado a mim e a você, faz com que nos apropriemos dessa certeza na caminhada cristã. Deus guarda as nossas vidas. E a fé nos faz entregar a minha e a sua vida aos cuidados de Deus. Até o dia em que seremos plenamente salvos. Guardem essa palavra. Somos guardados por Deus mediante a fé. Guardem isso. E somos guardados por Deus mediante a fé até aquele grande dia. Aquele dia que está cravado na agenda de Deus, irmãos. Cravado. Aquele grande dia em que Cristo virá buscar a sua igreja. E que todos aqueles que estão arrolados no livro da vida, eles vão desfrutar dessa salvação final. Mas grandes coisas acontecem no mundo, né? Grandes e rigorosos juízos cercam o mundo. Irmãos, sabe qual é a resposta de Deus ao mundo caído? É o dia do seu grande juízo. É o dia do seu grande juízo. É esse dia que está marcado na agenda de Deus, não somente que Cristo vai buscar a sua igreja, mas é que toda perversidade terá a sua justa retribuição da parte de Deus. Amém. E é como diz o próprio pregador arminiano Billy Graham: se Deus perdoar a nossa geração, Ele vai ter que voltar no tempo e pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Mas é em meio a essa perversão e corrupção que estamos sendo guardados pelo poder de Deus. E a Bíblia fala de salvação em 3 tempos. Veja o verso 5. Mediante a fé para a salvação preparada e revelar-se no último dia. Ou seja, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Ou seja, nós somos salvos por Deus. Quando da ocasião do novo nascimento, cremos em Cristo. Ou Deus, através do novo coração, nos deu capacidade de nos arrepender e crer em Cristo. Ali fomos salvos.
Mas a Bíblia também diz que estamos sendo salvos. Estamos sendo conformados à imagem e semelhança de Cristo. Estamos vivendo o discipulado de Cristo na nossa própria vida. Até aquele dia em que seremos de uma vez por todas salvos. Ou seja, nós somos salvos do domínio do pecado. Estamos sendo salvos da corrupção do pecado, ou da influência do pecado, e seremos salvos de uma vez por todas da presença do pecado. Amém. Veja, a nossa redenção é perfeita. Foi preparada por Deus. Ainda que seja guardada nos céus para nós, ela já está preparada para revelar-se no último tempo. Aquela obra que iniciou em mim e em você, ela se tornará plena naquele dia. E o tempo aqui é o Kairos. Naquele dia, no limite escatológico de Deus, quando Deus disser assim, é hoje. É o tempo pleno, marcado por acontecimentos e por circunstâncias que nos mostram o fim está chegando. O fim se aproxima. E que a Bíblia chama de os últimos dias. Então a salvação é uma questão decidida do céu. Já está preparada. Já está preparada. Por isso, a dúvida deve dar lugar à certeza de fé. A incerteza deve dar lugar à certeza. A insegurança deve dar lugar à segurança. Porque Deus é como o vigia, o guarda, que protege a nossa vida na caminhada cristã. E sabe o que Pedro diz no verso 6? Nisso exultais. Ou seja, o plano perfeito de Deus deve nos levar à exaltação. O plano de Deus deve nos levar a uma postura de alegria. Embora o presente, veja o verso 6. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Não somos motivados pelas circunstâncias, é o que Pedro vai nos mostrar. O nosso fundamento não é as coisas indo bem. Veja, o texto nos manda olhar para trás, nisso. É como se Pedro estivesse dizendo, olhe para o que eu já disse a vocês. Olhe para aquilo que eu estabeleci como fundamento a vocês. Veja o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, ou para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós. Verso 5, vocês são guardados pelo poder de Deus. Vocês estão sendo guardados e vigiados para desfrutar daquela salvação plena, preparada para se revelar no último dia. Agora Pedro diz, nisso exultais. Nisso o quê? Na certeza de que nasci de novo. Na certeza de que em Cristo eu tenho uma viva esperança. A certeza de que em Cristo sou guardado pelo poder de Deus. A certeza de que Deus nos guarda para desfrutar daquela salvação plena naquele último dia. É isso. E o verbo aqui é exultação. É o verbo que descreve uma alegria que surge da contemplação divina. É alguém que contempla a glória de Deus e se alegra, e se exulta. E Pedro diz, nisso. O apóstolo nos mostra a grandeza da salvação e diz, nisso exultais. Pedro nos mostra a redenção perfeita e diz, nisso exultais. Pedro mostra o que recebemos de Deus e diz, nisso exultais.
independente do presente. Qual é o seu presente? O meu presente é de conquistamento, é de várias provações. Sim, mas nisso exultais. Pedro nos chama para fora de nós mesmos. Diz: nisso exultais. Sabe por quê? Porque em Cristo, irmãos, o Evangelho, a nova vida, nos proporciona uma leitura correta do presente. Nos proporciona uma leitura correta do presente. Sabe por quê? O presente tem uma função pedagógica. Pedagógica. Observe, vocês nasceram de novo, estão caminhando com Deus, e o presente da caminhada de vocês com Deus é um presente pedagógico. Para que a fé inicial, que surgiu a partir do novo nascimento, que através da fé nos apropriamos dos benefícios de Cristo e da certeza de que sou salvo, essa fé cresça, amadureça, desenvolva, seja pura, redunde para a glória de Deus. O presente aqui, embora havendo contristamento, ele faz parte da pedagogia divina. Faz parte. Vocês estão sim guardados pelo poder de Deus, o presente. Mas vocês estão sim também matriculados na escola de Deus. Na escola de Deus. Veja, a dificuldade Pedro chama de provações, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada pelo fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O Evangelho nos ensina a encarar as aflições diferentes. São provações. São provações. E Deus as tem usado com um propósito bem definido. Bem definido. Não vem para nos destruir, mas como o texto diz, para nos testar. Para nos aprovar mediante teste. Isso mostra que as coisas que nos sobrevêm não são absurdas, nem fruto do acaso. Amém. É fruto da providência de Deus. É o que Pedro vai dizer. Deus está conduzindo vocês pela providência. E Pedro mostra que a aprovação tem uma intenção divina. Deus tem um plano na aprovação. E o livro de Jó, irmãos, que estamos lendo, nos faz entender isso de forma muito clara. Deus permite que Satanás tente um crente para testar a sua fé. E nesse ato de provação, teste, o próprio Deus determina o tempo, os limites e as medidas. E veja como o próprio texto diz: as provações estão sendo caracterizadas como algo que vai proporcionar pureza na fé, crescimento na fé, confirmação do valor da fé de vocês. E Pedro não nega que os irmãos estão conquistados. Sabe o que essa palavra significa? O efeito mental do sofrimento. Sofrimento mental, eu sei disso. Mas somos colocados debaixo da luz de Deus. Amém. 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 São provações, suporte. Estejam firmes. E nisso exultais. Nisso exultais. E veja, verso 6. Se necessário. Deus sabe usar quando necessário. Deus sabe testar a fé da igreja quando necessário.
E veja, são sofrimentos diversos, várias provações. O texto aqui, várias provações, descreve várias cores, ou algo multiforme, ou cheia de cores, cheia de formas. Mas uma coisa, irmãos, o texto vai deixar claro: essas várias provações refletem as várias formas pedagógicas de Deus de ensinar a mim e a você. Deus sabe como ensinar o seu povo. Saia daqui certo disso. Deus sabe como fazer parar a mim e a você. Deus sabe como provar a mim e a você. Ele sabe. Paulo diz: irmãos, não veio sobre vós tentação ou provação que não seja humana. Com a tentação lhe dará também o escape. Tiago diz: tem de grande alegria, meus irmãos, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz o que, Tiago? Experiência, sabedoria. Veja que por trás de cada acontecimento na vida de vocês há uma intenção divina, há um propósito de Deus, há uma finalidade proveitosa. Verso 7: porque uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Verso 7, Pedro utiliza uma imagem. Qual é a imagem aqui? É a imagem do ourives, né? O ourives, para saber ou ter a certeza de que o ouro é autêntico, o que ele faz? Aqueça a fornalha. Aqueça. E aquele ouro passa pelo processo de depuração, fogo. E ele submete aquele ouro ao fogo intenso. O fogo não afeta o ouro, pelo contrário, separa o ouro das impurezas. E o fogo faz com que o que é autêntico seja ressaltado, seja destacado das impurezas. Mas o que temos aqui não é ouro, é algo mais valioso do que o ouro. Amém. É a fé que tem como objeto Deus. Amém. Cristo, a sua glória. Veja o final do verso 7. Mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que é que temos de mais valor? A fé. Irmãos, mas uma fé para ser autêntica, confirmada de forma valorosa, ela tem que se apegar a um único objeto: Deus, por meio de Cristo. Ou Cristo. Mediante a fé sois guardados pelo poder de Deus. Enquanto eu e você na caminhada cristã estivermos nos apegando àquilo que achamos ser seguro, Deus sabe nos levar ao caminho de tirar aquilo que nós estamos sustentados, para que olhemos para Ele somente, para o poder dEle, para a capacidade dEle de salvar e guardar as nossas vidas. Essa fé, irmãos, precisa amadurecer no curso da história, precisa ser provada. E Deus diz assim: Fabiano vai para a fornalha, esquerda, não está bom, não está bom. É assim. Vocês estão no processo de Deus. Nisso exultais. Qual é o seu presente? Sabe para quê? Quando Jesus se tornar visível naquele dia, também o que é autêntico, valoroso, na minha e na sua fé, será nitidamente manifesto. Como diz Paulo escrevendo aos Colossenses 3, verso 4: quando, porém, se manifestar o Messias, nossa vida, também vós sereis manifestos junto com Ele em glória.
Irmãos, e é esse processo que Deus usa para tornar mais autêntica a nossa fé, para tornar mais pura, mais verdadeira, mais autêntica, mais preciosa do que o ouro, ainda que ela seja apurada por fogo, como diz Pedro. Não estranhe, irmãos, o ardente fogo que vem sobre vós, como se coisa estranha vos estivesse acontecendo, para que eu e você, para que a minha e a sua vida, a minha e a sua fé, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse Jesus, verso 8, que diz: a quem, não havendo visto, mas ele deve ser amado. Amado. Amais. No qual nele, ou nele, não vendo agora, mas ele deve ser crido. Nele também, vocês exultem com alegria indizível e cheia de glória, cheia de fogo, de fervor. Então, a salvação é o fundamento. Nisso exultais. E Deus deve ser louvado, bendito, porque Ele nos guarda e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso crescimento em fé. E terceiro, Deus deve ser bendito, porque o que eu e você desfrutamos, a salvação, no presente, é um cumprimento da palavra profética de ontem. De ontem. Olha, foi a respeito, verso 10, dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando, olha os verbos, atentamente, qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A salvação que nós escutamos hoje, os profetas já profetizaram acerca dela lá no passado. Lá no passado. Eles estavam imbuídos de profetizar ou de mostrar Cristo. Essa salvação plena em Cristo. E veja o verso 12, Pedro diz assim: até anjos anelam perscrutar. Os profetas vaticinaram e procuraram saber acerca da salvação. Veja, muitas vezes a gente pergunta assim: será que Isaías tinha consciência de Cristo? Será que Isaías tinha consciência de que o capítulo 53 fazia menção a Cristo? Porque Isaías fala com tanta clareza como alguém que está diante da cruz, do Gólgota. Ele dá detalhes acerca de Cristo. Será? Será que Ezequiel e Jeremias, quando disse que Deus celebraria nova aliança, será que eles estavam vendo Cristo? Pedro vai responder: estava. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Os profetas profetizaram acerca dessa graça que vocês iriam receber. E os profetas procuravam saber o tempo, as circunstâncias. Será quando? Será quando isso? Será quando? Eles ficavam atentos. Isaías, imagina, Isaías disse: será que vai ser no meu tempo? Será que vai ser na minha contemporaneidade? Será que eu vou ver Cristo? Jeremias, será que é ele? Será que eu vou vê-lo? Os profetas tinham bastante consciência. Rapaz, será um dia glorioso. Moço, quem é que vai desfrutar dessa graça plena em Cristo? Quem é? Será que somos nós? E aqui é o Kairos, mais uma vez, em que circunstância Deus vai revelar-se em Cristo? Quais? Será que após o retorno do cativeiro,
primeira. Será que é agora? Será que é agora? Que casa é essa? É esse tempo? Aí Pedro diz: vós sois casa espiritual. Os pensamentos dos profetas se moviam em torno dessa verdade. Quando? Como? Em que época? E João diz que Cristo dizendo: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Amém. Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. E muito mais, era tão nítida e viva a consciência dos profetas, o Espírito de Cristo estava neles. Neles. Veja, pelo Espírito de Cristo que neles estava, eles davam testemunho dos sofrimentos e das glórias de Cristo. Irmãos, Cristo está tão presente no Velho Testamento, tão presente que Paulo, em 1 Coríntios 10, verso 4, diz assim: que eles no deserto, ou a nação que peregrinou pelo deserto, eles beberam de uma água espiritual, que brotava de uma rocha espiritual, e essa rocha era Cristo. Paulo vai dizer: Cristo estava tão presente no Velho Testamento, na boca dos profetas. E tu, Belém Efrata, não será mais a menor da cidade, porque de ti virá o Salvador. Uma raiz brotará do tronco de Jessé, ou um ramo brotará do tronco de Jessé. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 53, Isaías profetiza o servo sofredor. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele verá o fruto penoso do seu trabalho e ficará satisfeito. Amém. O meu servo justo justificará muitos. Hoje, quando lemos Isaías, a gente consegue descrever as características de Isaías. Então, Isaías era polido, né? Um profeta que falava de forma erudita, o profeta dos palácios. No ano em que morreu Jeremias, eu vi. Ele viu Cristo assentado ao alto e sublime trono. Quem olha para Jeremias consegue descrever as características do Jeremias, do profeta. O chorão, o melancólico, o que vai pregar sobre o sofrimento, sobre o povo de Deus, mas prega chorando. Cada um tem sua característica. Mas Pedro está dizendo: sobre todos eles estava o Espírito de Cristo. Amém. Que mostrava os sofrimentos e as glórias que Cristo iria desfrutar. E o sofrimento começa desde a encarnação, ou melhor, desde o nascimento, uma manjedoura. Tende em vós, Paulo vai dizer, o mesmo sentimento que houve em Cristo, que se humilhou, descendo as regiões da terra. Deus se fez carne e habitou entre nós, morreu, mas também fala das suas glórias, ressurgiu dentre os mortos, inaugurou a era messiânica, o reino de Deus, foi assunto aos céus, vai voltar para buscar a sua igreja, ascendeu, e todos os profetas profetizaram acerca da glória de Cristo, não só do seu sofrimento. Isaías fala do reino messiânico, a criancinha vai brincar com o leão, toda a criação restaurada, os profetas profetizaram, mas ficaram assim: é quando, hein? Quando é? Será que é agora? Aí olhavam para a circunstância: Israel está em calamidade. Isso mostra a necessidade de um Redentor perfeito. Será que é agora? Será que é agora? Será que é agora? É isso que o texto está dizendo. Investigando, olha, eles ficavam investigando. Vamos ver se vamos. É agora, é quando? É quando? Investigando, para saber quem vai desfrutar dessa graça plena. Nós aqui hoje estamos desfrutando. Aí Deus consolou eles. Sabe como? Não vai ser do tempo de vocês, não. Vocês estão revelando algo que não é para vocês. Poxa, não é. Aí Hebreus diz: eles sem nós
seriam imperfeitos. Porque eles apontam para a nova aliança. E a nova aliança se une com o povo da velha e forma um só povo debaixo da cruz. Amém. Eles, se nós seríamos imperfeitos. Aí Deus diz, não é para vocês não. É mais para frente. Ainda muitas águas vão rolar, mais para frente. Aí Pedro diz, mas é para quem? É para vocês, olha, é para vocês. E cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Chegou o Kairos de Deus. Aí Paulo diz, nasceu sob a lei, nasceu de mulher, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Amém. E Pedro diz, é para vocês, irmãos. Olha, o que eu estou anunciando a vocês é o que eles profetizaram. Esta graça plena. A vocês que foram pregados o Evangelho, essas boas novas, coisas que os anjos anelam para escutar. E aqui é mais forte. Aqui é mais forte. Diz que os anjos estão com um olhar intensivo assim, bisbilhotando. O que vai se tornar plena esse dia? Porque já inaugurou, ele já inaugurou. Agora quando é que vai se tornar pleno? E os anjos ficam assim para escutando esse dia, esperando a hora da trombeta tocar, do relógio de Deus bater a meia-noite esperada. Guardas, como diz o profeta, aqui oração, meia-noite. Os anjos ficam querendo saber, investigando. E Pedro diz, olha, os profetas desejaram desfrutar. Os anjos investigam, prescutam, estão olhando assim para saber que dia se torna pleno. O que vocês estão desfrutando hoje. Por esta razão, nisso exultais. Mais uma vez, ele ressalta. Ou é ressaltado, nisso exultais. Ah, mas o presente está difícil. Nisso exultais. O presente é uma ferramenta pedagógica de Deus. Nisso exultais. Porque naquele grande dia, temos a certeza de que ninguém se perdeu. Ninguém. Faltou fulano. Vão estar todos lá. Como disse Cristo, Pai, todos aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Naquele dia, irmãos, estarão todos os irmãos da Ásia, salvos em Cristo. Estarão todos os irmãos que sofreram esses percalços aqui, que estavam conquistados, mas que nasceram de novo pelo poder de Deus em Cristo, estarão todos lá. Amém. Amém. Sabe por quê? Porque foram guardados pelo poder de Deus. Foram preservados, vigiados. Embora, no presente, Deus submeteu-os ao fogo da prova. Mas debaixo do fogo da prova, Deus os guardou. Sabendo o limite de cada um. Não, esse aqui, se eu esquentar mais, ele espana. Esse aqui, se eu apertar mais, ele pia. Deus conhece a estrutura de cada um de nós. Amém. Deus conhece a nossa vida de forma tão absoluta e Ele sabe como testar cada um de nós. Amém. Ele sabe matricular eu e você na escolinha dele. Você vai ficar 2 meses na minha escola. Vai sair igual Jó. Senhor, agora os meus olhos te veem. Amém. Essa fé descansa só em ti agora. Aquilo que eu mais temia me sobreveio, mas já passou. Agora os meus olhos te veem. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu plano, pela tua vontade, pelo teu plano salvador em Cristo Jesus, e pela sua muita misericórdia, Senhor, fez com que pecadores ressurgissem dos mortos, dando vida, enchendo, ó Deus, a nós que não tínhamos esperança no mundo, dando-nos esperança. Nós te agradecemos, ó Deus,
Porque a nossa caminhada não é marcada por incerteza, insegurança, instabilidade, mas somos guardados pelo Teu poder, Senhor, para desfrutar daquilo que já começamos a desfrutar. Porque todos aqueles que creem em Cristo pelo Teu poder, Pai, o Senhor faz destes homens, destas mulheres, morada. Morada pelo Teu Espírito, que é o penhor, o selo da nossa herança. Amém. Somos selados pelo Teu Espírito como propriedade exclusiva do Senhor. A Tua palavra, Senhor, consola, orienta. A Tua palavra, Deus, nos instrui acerca da perfeição do Seu plano. Amém. Mas quantos presentes temos desfrutado, Senhor? Presentes muitas vezes difíceis, que traz sofrimento mental, angústia, agonia, mas temos certeza, a mesma certeza que Paulo teve, Senhor, de que o espinho tinha uma função didática. Amém. E não faltou a Paulo graça. Temos também certeza, Senhor, de que a plenitude da graça desfrutaremos, Senhor, até com os espinhos. Sim. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada irmão aqui dentro. Amém. Cada filho Deus, Senhor. O Senhor, Deus, ajude-os a suportar, a vencer, a caminhar, a estarem firmes. Sim. E, sobretudo, exultar, Senhor, naquilo, ó Deus, que o Senhor começou a fazer em Cristo. Sim. Essa tão grande salvação, e que nós hoje estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, os profetas, os anjos, os irmãos da velha aliança. Estamos cercados, ó Deus, dessa grande nuvem de testemunha. Amém. E como diz Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, corramos a vocação cristã. Sim. Que o Senhor nos ajude a correr, a avançar, a continuar olhando para Cristo. Continuar, ó Deus, contemplando o Senhor, a Cristo Jesus como nosso Senhor. Amém. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém.